rumo ao topo, vamos, poderoso e energizado, primeiro dia do ano, que maravilha, seja bem-vindo, meu nome é Douglas Alves, sou coach em marketing digital e eu tô aqui agora para compartilhar, deixar aquela palavra de confirmação. Aqui embaixo, na primeira live do ano, tem um aviãozinho, se você achar que faz sentido, compartilha ela. Seja bem-vinda, Rafa! Vamos! Nessa live eu vou falar um pouquinho sobre o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele conduz nossas metas, conduz nossos resultados. Espero que você já desenhou suas metas de 2020. E não desenha mais de 100, 200, 300 metas, não. Desenha 2, 3, 4 para você focar mais em cima dessa meta. Exemplo, vamos colocar aqui o coach de Zaqueu. Seja bem-vindo, Diego, meu irmão, trabalho muito com marketing digital também. Seja bem-vindo. Zaqueu tinha uma meta. Qual que era a meta de Zaqueu? Ver Jesus Cristo. Era a meta de Zaqueu. E a segunda meta? Que ele, Zaqueu, pudesse chamar Jesus Cristo para jantar na casa. Minha esposa querida, seja bem-vinda. Vamos rumo ao topo. Jantar na casa, Jesus Cristo de Zaqueu. E de repente, Zaqueu tá lá, ficou sabendo que Jesus Cristo ia passar por ali, perto da cidadezinha, perto da rua dele, e ele começa a subir numa árvore. Se brinca, ele até escreveu naquela árvore: que Jesus Cristo jante na minha casa. Aí ele escreveu lá, né, na meta dele, a primeira meta de Zaqueu, ver Jesus Cristo. Segunda meta, que Jesus Cristo pudesse jantar na casa dele. E Jesus Cristo já sabia, aquelas orações sobe. E só fazer um parênteses aqui rápido, tá? Seja bem-vindo, Vitor, Enes, vamos! Meus alunos de coach estão aqui agora, escutando um pouquinho da palavra. Tomara que as festas, a família, seja bem-vinda, Dileuza, que tudo que aconteceu no ano novo, ano 2019, serve para crescer. Seja bem-vindo, Leandro, lá dos Estados Unidos, Dileuza dos Estados Unidos, rumo ao topo. Também foram meus alunos de coach, tá aqui agora participando da nossa primeira live do ano. E só fazer um parênteses rápido de oração, tá? Imagina o seguinte, imagina quando você reclama, quando você murmura, só me dá um feedback se o som tá bacana, viu? Só me dá um feedback se o som tá legal. Se quando você reclama, quando você murmura, quando você fala mal de alguém, é como se você estivesse pegando uma pedra, um tijolo, e jogando essa pedra pra cima. Ela vai subir o quê? No máximo uns 3 metros no tijolo. E ela não sobe até Deus. E quando você faz uma oração, essa oração ela chega a Deus. Então, Zaqueu, quando escreveu sua oração, que queria conhecer Jesus Cristo e queria que Jesus Cristo jantasse na sua casa, a primeira meta do ano, imagina lá, o ano -3, que a gente começa a contar do nascimento de Jesus Cristo, então vamos colocar lá -30, -3, mas só para você entender um pouquinho. Aí ele vai e escreve no seu caderninho, igual esse caderninho que eu tenho aqui agora, ó, ele vai e escreve que queria conhecer Jesus Cristo e que Jesus Cristo jantasse na casa dele. E essa oração subiu para Deus. Aí Zaqueu vai e comenta com seus colegas de trabalho, com seus parentes: nossa, eu quero que um dia Jesus Cristo jante na minha casa. Aí os caras, o Jesus Cristo aqui das lives, aquele que fica fazendo o ao vivo lá, que dá mais de 5 mil pessoas, não. É desafiador, você não vai conseguir não. Jesus, você é um publicano, você é um cobrador de imposto. Aquele é um homem santo, que ele não vai jantar na sua casa. Aí ele: não, mas eu tenho fé que vai. Eu tenho fé que ele vai me salvar. Ele vai salvar dos meus pecados, porque eu ouvi ele falar que ele veio para os pecadores, e eu sou um pecador. E rapidamente, olha o seguinte: quem que era os mais próximos de Deus? Abraão. Sabia o que Abraão fazia? Ele vendia escravo. Davi, coração semelhante ao de Deus. Sabe qual que eram os pecados maiores de Davi? Primeiro pecado maior de Davi: ele cometeu adultério e mandou matar o esposo daquela mulher que ele cometeu adultério. Então ali tem adultério e tem assassinato. Mas o que Deus quer mostrar? Deus vem para lavar todo mundo por meio de Jesus Cristo. Então, independente qual o pecado que você cometeu, você tem salvação. E Zaqueu acreditava nessa salvação. E quando Zaqueu acreditava nessa salvação, ele começou a escrever e comentar com os outros. E é tão forte o poder da oração, o poder da meta, que Jesus Cristo viu Zaqueu, aquele homem pequenininho, aquele projeto de homem, aquela criança, né? Ele viu lá na árvore.
E mesmo na sua insignificância de tamanho, mas a sua oração era muito forte. E de tanto pedir, a oração subiu para Deus. E Jesus Cristo falou: hoje eu vou jantar na sua casa, Zaqueu. E muito emocionado, porque bateu um sonho, bateu aquela meta, e ele não acreditava. E já correu, falou para a senhora Zaqueia, senhora Zaqueia, eu não sei o nome da esposa de Zaqueu, então vamos falar que é a Zaqueia, tá? Senhora Zaqueia, tá chegando Jesus Cristo, arruma todo mundo, arruma o Zaqueuzinho aí, que hoje a salvação vai entrar na nossa casa. E Jesus Cristo entra na casa de Zaqueu, mostrando que é possível você ter uma meta, é possível, se a sua meta, se a sua oração, se os seus desejos, a sua vontade tá junto com a vontade de Deus, tá andando em paralelo com a vontade de Deus, ela vai acontecer. Então não peça uma meta para Deus abençoar, uma meta que é pecadora, eu quero que mata aquela pessoa, não é por aí, mas eu quero ter meu coração tão branco como a neve. Eu quero alcançar a salvação, quero ser batizado pelo Espírito Santo. Eu quero quitar todas as minhas dívidas. Eu quero de repente que meu filho, que está começando a ficar cego, que ele volte a enxergar. Que meu filho que está surdo, que ele comece a escutar. Eu quero que meu filho que está meu esposo, minha esposa, meus pais, e você começa a fazer essas orações. Eu quero prosperar, eu quero ter abundância. Você começa a estruturar esse modelo. Seja bem-vindo, Lineker. O Lineker está lá no Japão, meu sócio. A gente fez a última reunião do ano, né, Lineker? Espero que sua filha esteja melhor, que ela estava doentinha. Que Deus mande os anjos e cura. A palavra Rafael, Rafa é cura. Então o anjo da cura, o Rafael, que manda o anjo da cura aí para sua casa aí no Japão, viu, Lineker? Rumo ao topo, vamos? E o Zaqueu recebe Jesus Cristo no seu primeiro desejo, na sua primeira vontade, e quando ele escreveu aquela metinha lá de Jesus Cristo venha na minha casa jantar. Então Jesus Cristo quer realizar seus sonhos, Jesus Cristo quer realizar suas metas, desde que você tenha suas metas. Escreva suas metas. Gente, imagina o seguinte: minha mãe, eu acho que minha mãe, Rosa M. Alves, deve ser Douglas Alves, Rosa Alves, deve ser minha mãe. Só escreve, viu, mãe, que não tá aparecendo sua fotinha, não. Só escreve se é a senhora mesmo que tá aqui na minha live, na primeira live do ano. E eu escrevi algumas coisas poderosas para compartilhar com você. Olha só, isso aqui é a minha live que eu preparei, já mandei essa oração para algumas pessoas. E em Lucas 19, fala que Deus está disponível para os que o buscam. Imagina se você escreve na sua oração aí, ou de repente você pede para Deus: Deus, eu quero comprar uma casa nova, um carro novo. Deus, eu quero arrumar um novo emprego, eu quero ser empreendedor, eu quero melhorar no empreendedorismo. A benção, mãe, te amo, viu? Escreveu aqui, é a minha mãezinha querida. Então se você escreve, Deus e você está alinhado no propósito. A palavra propósito significa tudo aquilo que vem adiante. De repente você não escreve, você só ora, você só pede, mas não escreveu. Aí Deus realiza. Aí você nem lembra que você tinha pedido aquilo para Deus. Ainda você começa com o seu ego. Nossa, eu sou muito bom, eu fiz aquele curso, me capacitei e agora eu sou o bam, porque eu consegui realizar. Deixa eu te falar, a quarta pessoa da Trindade, foi você que pediu para Deus e ele realizou seu pedido. Aí, beleza, você plantou, você está aí plantado, você plantou a sua sementinha, e a palavra semente vem de sêmen, ok? Porque gera vida. Aí, de repente, no próximo oração do outro ano, você não escreve não. Aí Deus, não, eu não vou... Você não agradece. A palavra agradecer significa a graça descer. Agora pega um pouquinho, vamos só fazer um parênteses de novo. Começa a escrever sua oração e quando realizar, agradece. Vem aqui na internet e agradece. Agradece para todo mundo e fala, igual o Zaqueu fez. Ele fez até um louvor. E se Deus criou o mundo inteiro, aquele louvor ele já existia. E se o louvor já existia, aí veio o Regis Danés e escreveu, nem sei se foi o Regis, mas escreveu a história de Zaqueu por meio de um louvor. E sabe qual que é o louvor do encardido? O louvor do encardido é quando você começa a reclamar. Encardido, demônio adversário.
E qual que é o louvor do encardido? Quando você começa a reclamar, quando você começa a murmurar de tudo. Aí é o louvor do encardido, porque o encardido ele não consegue criar nada, ele só copia, mas criar ele não cria nada. E é diferente de modelar. Você pode pegar grandes líderes, mundialmente falando, e modelar. Um livro que eu gosto muito, de Moisés, de José, que é o livro da Bíblia. Então eu modelo aquela liderança. Moisés, igual eu, era gago. Então eu era gago aos 14 anos, Moisés também era gago. Mas para Deus, quando tem a unção, gera capacitação. E essa capacitação de Deus é milagrosa. Como que você explica que um gago fez palestra? Só o ano passado, de 2019, nos maiores eventos digitais, Extreme, Florianópolis, São Paulo, Goiás. Então, olha o tanto de estado que eu fiz palestra. Um ex-gago, coach. Hoje eu tenho alunos de coach em vários estados do Brasil. Até aqui, ó, tinham 2 coaches meus aqui, o Leandro e o Dileus dos Estados Unidos. E eu quero te mostrar que é possível, mesmo eu sendo gago, ex-gago, quando vem a unção do Espírito Santo, gera capacitação. Aí eu começo a ter, dentro da plataforma mundial, pessoas que começam a me seguir. Eu não estou falando de 10, 15, 20 seguidores, não estou falando disso não. Eu estou falando de transformação, a transformação da alma. Imagina quando você vai na igreja. Quando você está lá na igreja, tem 200, 100, 500 pessoas na igreja, escutando aquele líder. Aquele líder, ele não pode aparecer mais que Jesus Cristo. Então, nas minhas palavras, que Jesus Cristo sempre... E estava aqui na primeira oração do... Na primeira oração do ano, o que eu escrevi? Bom dia, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, meu amigão. Quando eu crescer profissionalmente, que cresça mais o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, multiplicado por 110 vezes. Então, quando eu crescer mais ainda profissionalmente, que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo cresça muito mais, nas minhas palavras, 110 vezes. Ou seja, que esse aquebrantamento do ego, esse ego que eu vou aparecendo, eu falo, Douglas está famoso, e é bom, gente, eu não falar que o reconhecimento é ruim, não é não, o reconhecimento é muito bom, mas que Jesus Cristo seja muito maior na minha boca, nas minhas palavras, do que o Douglas, e isso é muito importante para o seu crescimento profissional. O seu ano de 2020, você tem que aquebrantar. De repente, eu chamei minha mãe, meu irmão, meu pai, minha esposa e minha cunhada. Eu falei assim, vamos fazer um jejum esse final de ano? Aí eles, qual jejum? A gente pegou as mãos, começou a fazer oração e viu um jejum de não falar mal de ninguém. Olha que jejum. Aí você fala, não, mas é fácil não falar mal de ninguém. É desafiador. Sim, por que é desafiador? Porque o ser humano é mal de natureza. Dá um brinquedo para uma criança de 2 anos. O Leandro tá aqui. Dá um brinquedo para a Lana, um brinquedo que ela ama. Aí a Laninha tá lá brincando, de repente você vai tirar esse brinquedo. Aquilo que ela tava amando, que você deu o brinquedo para ela, ela começa a ficar brava. E se dá um brinquedo para 2 crianças da mesma idade brincar, de repente, ali acontece uma desavença. Ali acontece que você gera um conflito entre aquelas 2 crianças, mostrando a nossa natureza humana. Por isso que a gente tem que aquebrantar. E quando a gente aquebranta a nossa natureza, e sai de uma natureza humana e vai para uma natureza divina. Jesus Cristo, ele fez uma oração. Olha a oração de Jesus Cristo. E essa oração, ela fala assim em Lucas, capítulo 22. Jesus orou, sentou e falou para os seus apóstolos, orem, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí ele vira para Deus e fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Olha só a oração de Jesus Cristo. Ele estava entregando, eu não quero a minha vontade. Eu quero a sua vontade de minha vida, meu Pai. Se Jesus Cristo orou pedindo a vontade de Deus, e Davi, ele pedia, assim, Deus, me ensina qual é a sua vontade. Davi fazia essas orações direto dos Salmos. Ele pedia para que Deus ensinasse para ele quais eram as vontades de Deus na vida dele. E, tem um aviãozinho aí, seja bem-vindo, de Eusa, Leandro, Bebes, que comentou agora, tem um aviãozinho, manda esse aviãozinho, gente, vai mandando pra galera, a primeira live do ano, é uma live bem voltada à meta, é uma live, seja bem-vinda, Flávia, é uma oração em formato de live, para mandar para muitas pessoas, manda para todo mundo não, manda só para todos os seus seguidores, não manda para todo mundo não, só para todos os seus seguidores, pode ser? Combinado?
Vocês lembram? Eu não sei quem lembra que daquela gripe suína. No comecinho do ano, se eu não me engano, de 2016, não sei que você lembra daquela gripe suína. E quando eu fui nos Estados Unidos, eu vi o Leandro pegando e espirrando dentro da blusa. Aí eu comecei a fazer umas reflexões rápidas, tá? A gente tem o hábito de espirrar na mão. Aqui no Brasil a gente espirra na mão, que já é uma forma educada. Melhor que você espirrar no ar e aqueles vírus voam, né? Mas depois você vai cumprimentando as outras pessoas. Você está transmitindo ali indiretamente o seu espirro. E lá nos Estados Unidos eles espirram dentro da blusa, que é uma maneira bacana. E tem gente que espirrava, eu tenho tanto medo, eu nem pego na escada rolante, né? Os meus parentes estão aqui e sabem que eu tenho uma certa fobia de ficar pegando escada rolante. Eu não pego naquelas... Seja bem-vinda, Paula, seja bem-vinda, Cris, valeu, Rafa. Aí não é toque, viu? Eu não gosto de pegar na escada rolante. Eu acho que vem daquela gripe suína lá. Às vezes você tá tóxico. E essa toxicidade, você não enxerga. Mas talvez você dá aqueles espirros igual de porco. Você dá aquele grito, sabe? Aqueles gritos engraçados. Parece de porco. Tem hora que eu tô assim e a pessoa dá aqueles espirros de porco. Gente, é muito engraçado. Mas aí solta vírus pra tudo que é lado. E às vezes a pessoa do outro lado tá fraca. Aí você tá espirrando perto de uma pessoa que tá com uma vulnerabilidade, que tá com uma saúde mais fraca. Então, de repente, a sua toxicidade, a sua reclamação, você fala tanto mal do outro, que o outro também tá com essa vulnerabilidade de falar mal. E começa a falar mal. E sem perceber, você joga uma hora fora do seu dia falando mal do outro. E o encardido, o demônio, acha o máximo. Por quê? Porque você está falando mal. Você está alimentando a maldade do outro. E é um vírus. Quando você fala mal do outro, você começa a gerar uma toxicidade, um vírus, que aquela pessoa, sem perceber, começa a falar mal do outro. Então não compartilha a toxicidade, não compartilha a negatividade. E isso é tão sério, mas tão sério, que vira um hábito. O louvor vira um hábito. Quando você tá... Eu tô aqui fazendo live. Eu sinto falta na semana que eu não faço live. Inclusive semana que vem eu vou fazer lives todos os dias. Todos os dias. 6 horas da manhã no Facebook e 21 horas no Instagram. Então 6 horas da manhã, horário de Brasil. Aí, Leandro, você tem que acordar nos Estados Unidos 4 horas, viu? Então 21 horas no Instagram, horário de Brasil. E às 6 horas da manhã no Facebook, também horário do Brasil. Seja bem-vinda, Camila, seja bem-vinda, Beatriz, rumo ao topo. Ó, eu comecei a falar um pouquinho aqui para quem chegou um pouco. Depois você consegue compartilhar, tem um aviãozinho, vai compartilhando sobre as metas do ano de 2020. Escreva as 3 principais metas, e não só na agenda, e não só no que eu vejo eu crio. Eu tenho isso comigo, eu trago. O que eu vejo eu crio. O que eu crio eu sou, o que eu sou eu faço, o que eu faço eu tenho. Eu até compartilhei uma meta de Zaqueu, que era conhecer Jesus Cristo, que era jantar com Jesus Cristo. E ele bateu essa meta. E você, para bater essa meta, para chegar nas suas metas, chegar nos seus resultados, escreva as suas metas numa agenda, prega aqueles papelzinhos chamados post-it no banheiro, no seu escritório, no seu carro, e começa a focar em 3 principais metas para você atingir esse resultado. Não sei se você lembra, lá na casa da minha avó, lá em São Gotardo, tinha umas fotografias, não era uma fotografia, era um cubinho engraçado que o negativo aparecia aqui. E nessa, o Lineker escreveu aqui, eu acho que é muito importante você planejar as metas, porém acho importante você retirar as coisas tóxicas do passado. Talvez isso já irá trazer muita coisa positiva para os próximos anos e não só focar. Ótima dica, viu, Lineker? Ótima dica e compartilhada aqui por mim. Assina embaixo, que é o método CEP, conhecimento, a experiência que você falou aqui agora, o planejamento e a execução. Não adianta você só ter meta, você pode ser uma pessoa muito bem sucedida, mas a pessoa muito bem sucedida chegou com planejamento e com a meta. A pessoa pode ser fracassada, mas se não tem um planejamento, pode até ter meta, mas sem planejamento, ela não consegue chegar nessa meta. Ótima dica aí, Lineker, que é o método CEP. Aquelas fotografias, antigamente, você tinha que pôr o olhozinho aqui assim e enxergar o negativo. E demorava uma semana para a foto revelar. Quando eu fui servir o quartel, eu tinha que tirar uma foto 3x4. E eu deixei para tirar essa foto muito em cima. E para tirar a foto, a pessoa me entregava 3 dias depois que eu tirava a foto. E era muito demorado.
Hoje, aí foi melhorando. Um dia, 2 dias, um dia, 4 horas, 2 horas. Hoje, se brincar, o marketing está tão forte que você chega lá, revela a foto mesmo antes de você tirar. Eu não sei nem como que eles fazem isso, né? O marketing tá jogando muito rápido aqui. Mas brincadeira começa a trazer um planejamento. E essas metas, estruturando essas metas aqui, mesmo eu, Gago, aos 14 anos, Moisés Gago, ó, tá vendo a gagueira? A gagueira não some, não. Você tem que treinar, você tem que enfrentar o medo. E coragem não é a ausência de medo. Você vai ter medo. Você vai ter medo de fazer uma live, de fazer uns stories. Você vai ter medo de mandar um áudio para aquela pessoa que te prejudicou, liberando perdão. Você vai ter medo de muitas pessoas aglomeradas no mesmo lugar. Você vai ter medo de quebrar. Você vai ter medo de um filho ficar doente. Então você vai ter esse medo. E medo, a palavra medo, ela não pode ser maior que a sua palavra fé. E aí dentro, coragem, que não é a ausência de medo, e coragem vem de 2 palavras, coração e agem, que é a ação. Você tem que agir, você tem que ter atitude. Eu não vi em lugar nenhum na Bíblia a pessoa que estava lá parada e Deus veio ao encontro dela. Não. Olha Zaqueu, ele teve que ir lá subir numa árvore para Jesus Cristo olhar para ele. E se Zaqueu ficasse no sofá? Tem alguns estudos, igual o Pablo Marçal colocou recentemente, que ele falou que uma casa de uma pessoa bem-sucedida não pode ter sofá e nem televisão. Tem que ter mesa para estudar, e não só estudar, mas para almoçar com a família. Os maiores índices, e essa é uma pesquisa que ele trouxe, os maiores índices de... Lá, você pega na cadeia, fez uma pesquisa na cadeia lá dos Estados Unidos, e os maiores índices das pessoas que estavam lá presas que não teve almoço e janta com as pessoas, com um pai, a mãe e os filhos. Não teve. E sabe quem educou? Foi a TV. A TV educou. E as pessoas foram parar na cadeia. Olha a importância de você sentar e jantar. Por isso que Jesus Cristo, Zaqueu, que sabia dessa importância e preparou um jantar. E preparou um jantar para Jesus Cristo. E às vezes você tem que preparar esse tipo de refeição no ano de 2020 com a sua família. Olhar no olho da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos e falar que ama. Desconectar um pouco do celular. Eu tô aqui agora na live, mas se você quiser sair agora da live, se você tá almoçando, assistindo a live e seu filho tá do lado, sua esposa do lado, você pode sair, na boa. Eu prefiro que você agora olhe no olho do seu esposo, da sua esposa e fala que ama. E fala que você preparou aquela refeição tá extraordinária, a primeira refeição do ano. Tem esse hábito, o bom hábito de sentar com a sua família. Eu vejo muitas famílias, mas se corrompendo, se destruindo por causa do celular e televisão. A pessoa, o menino tá jogando e almoçando ao mesmo tempo. Não consegue, tá lá jogando de arma, joguinho de briga, de matar e almoçando. Gente, a palavra comunhão, ela vem da mesa. E a mesa foi o primeiro objeto que Deus pediu para Moisés. O primeiro. Moisés, eu quero que você faça uma mesa. Ele não era carpinteiro, mas é exemplo de Noé. Deus gosta dos malucos, sabe? Por isso que eu me considero um malucão. Porque Deus gosta de pegar aqueles que é totalmente fora da linha, senão eu vou ungir e depois de capacitar. Deus escolhe Noé para fazer um barco, mas não é um barco sozinho não, é um barco gigante. E Noé tem muito meu respeito, porque ele não salva a humanidade só não, viu? Mas ele salva primeiro a sua família. Tem muita gente querendo salvar os outros e não preocupa com a sua família. Tem muita gente querendo salvar os de fora, mas não salva a sua família. E quando eu falo da família, sua esposa e seus filhos. Começa a salvar a sua esposa e seus filhos. É um recado para você mesmo, viu, Noé? Que tá aí tentando salvar o mundo, mas você não salvou ainda. Você não levou a palavra de Deus para dentro da sua casa, para os seus filhos. Leva a palavra de Deus, leva esse livro magnífico. Em Provérbios fala que a formiga tem que ser exemplo para o preguiçoso. O preguiçoso espera que o alimento entre para dentro da sua casa. Deus não ajuda o preguiçoso. A formiga ensina o preguiçoso a trabalhar no verão e fazer o que? A sua economia para o inverno. E o brasileiro aqui nem preocupa tanto com o inverno. Porque se ele trabalha no inverno, ele trabalha no verão. Mas em alguns lugares do mundo, se a pessoa não souber guardar, vai fazer falta. Aí você quer que sempre os outros já ajudam. Aprende a pescar, aprende a trabalhar, larga de preguiça, larga de querer que os outros sempre vai te ajudar.
Não, está na hora de você ter o sucesso em 2020, assumindo a sua responsabilidade, construindo o seu barco igual Noé fez para a família dele. Ele construiu o barco dele. É lógico que Jesus Cristo deu todas as instruções necessárias, mas ele teve que construir. E todos chamavam Noé de maluco, de doido, que aquilo não ia dar resultado. E será mesmo que não deu resultado? Olha que ele salvou a família dele e também salvou a humanidade. E para você salvar a sua família, está na hora de você construir o seu barco e parar de preguiça, para de mimimi, para de contar desculpinha, de murmurar, de reclamar. É a hora de você construir o seu resultado. Para de ser vítima. Adão, infelizmente, ensinou para a gente a terceirização da responsabilidade dele. Quando ele chega lá e Deus ama tanto o humano que plantou uma árvore, a árvore do conhecimento, mesmo sabendo que o humano tinha muita vulnerabilidade. E ali ele plantou. Se caso o humano não querer isso tudo que eu estou oferecendo para ele, ele pode comer dessa árvore do conhecimento, dessa fruta do conhecimento. E ele pode sair sim desse lugar que eu preparei. E às vezes o filho, ele sai antes da hora da casa do pai, pensando, igual o filho pródigo, que vai para o mundo aí, e aqueles prazeres do pecado vai saciar, aquele conhecimento vai saciar ele. Não vai saciar não, mas às vezes você vai ter que deixar aí. Vai ter que deixar aí para ele quebrar a cara para ele aprender. E Deus plantou ali e deixou para ver se realmente Adão e Eva amavam muito, muito a Deus. De tal maneira que tivesse essa obediência de não comer aquela fruta. E ele plantou. Ele nem precisava de plantar aquela árvore, mas ele plantou mostrando o amor, o livre arbítrio, caso o Adão e Eva não querer aquele amor puro. E a Eva, ela come e depois oferece para o Adão, e o Adão também come. E Deus chega para o Adão e fala: por que você comeu, Adão? Aí o Adão, desculpão, murmurão, joga a responsabilidade para a mulher, para Eva. Isso mesmo. Em vez de ele falar assim, me perdoa, Deus, eu errei, eu pequei, mas não some a sua presença de mim, não, fica do meu lado, porque eu errei, que eu sou fraco. Igual Davi fez. Davi não comeu a fruta, viu? Davi, ele comeu, de certa maneira, mas adultério e assassinato. Olha que pecados muito, na nossa concepção de pecado, né? Não na divina, mas Davi na hora se prostrou, se arrependeu, na hora. Davi se arrependeu do pecado. Ele não terceirizou a sua responsabilidade. Ele não jogou a sua responsabilidade para frente. Ele assumiu e pediu perdão. Adão terceirizou a responsabilidade. Ele jogou aquela responsabilidade. Sabe para que ele fez? Olha só a resposta de Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu, Deus. Ou seja, como se a mulher e Deus fosse responsável. E ele não. E às vezes na sua vida, você está largando de ir na igreja, de um pequeno grupo. Você largando de conviver com mentes brilhantes, porque você prefere ficar no seu sofazão. Eu quero ficar com a minha família. Mentira, você está com preguiça de ir na igreja. Você está com preguiça de participar de grupos de pessoas melhores que você. Você está com preguiça de buscar esse conhecimento. Aí você fica terceirizando a responsabilidade. Está na hora de você assumir essa responsabilidade. Assumir e construir. Os Estados Unidos, por exemplo, foi construído por 56 mentes humanas e colocou como visão onde que eles gostariam de chegar. O propósito, ser a nação mais próspera da Terra. Será que eles conseguiram? Só para te passar um número. 23% de todo o dinheiro do mundo está na mão dos Estados Unidos. E pela população dos Estados Unidos, o normal, se ele batesse todas as metas, seria 5%. Bateu o resultado. E você não está participando de grupos que vai te levar para o próximo nível. Grupos, mastermind. E na Bíblia tem esse conceito. Sabe o que Jesus fala? Aonde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Ou seja, 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Olha o conceito de mastermind aqui na Bíblia. E você não lê a Bíblia. Sabe o que você está lendo? Você está lendo aqueles textos de 2020, que todo mundo manda o mesmo texto, que texto tão grandão. Aí você lê. Aí de repente chegou outro texto, copiou e colou, aí você leu, mudou pouca coisa. Você nem prestou atenção no que você está lendo. Aí de repente vem outra coisa, aí você fica olhando o Instagram dos outros, o Facebook dos outros. Você quer ver a vida de uma outra pessoa? Vê a vida de Jesus Cristo.
Ali ele vai te ensinar. Ali, aquela verdade que ele vai te mostrar um conceito verdadeiro de que é um líder servidor. Ali está o conceito de liderança. Jesus é alegre, Deus gosta de alegria. E sabe o que o encardito faz? Ele tenta roubar a sua alegria. Ele tenta tirar a sua alegria. Porque quando você está alegre, você está criativo, você está com vontade, você quer realizar. Quando você está triste, você não quer fazer nada. O encardito, ele quer ver você triste. Deus gosta de alegria. E, gente, é engraçado que, imagina lá, Deus está olhando para você aqui agora. Aí você está escrevendo sua meta. Aí você escreveu uma meta lá, nada a ver. Nada a ver. Aí eu quero emagrecer 8 quilos. Um exemplo, você escreveu uma meta que quer emagrecer. E Deus está olhando aquela meta. Aí Deus, não, eu vou ajudar essa pessoa a emagrecer os 8 quilos para mostrar que eu estou aqui do lado dela e realmente ela está precisando por causa da saúde. Aí chega, no dia 2, o celular desperta às 5 horas da manhã. Aí você coloca na função soneca. Depois, procrastinando, ensinando o seu cérebro a procrastinar. Aí vem aquele almoção. Aí você podia comer só uma vez, ou comer uma saladinha, aí de repente você come 3 vezes. Mas sabe por quê? Porque você não tem um acompanhamento. Você não tem um líder igual Jesus Cristo para ficar puxando sua orelha. A importância de um coach, às vezes, é puxar sua orelha. É você ter vergonha de chegar pro coach e falar assim, ó, ô coach, te falar, ontem eu almocei 4 vezes. Aí o coach começa com tarefa. Jesus Cristo, com seus apóstolos, ele falou para eles, para finalizar nossa reunião, vocês vão realizar obras maiores do que a minha. E quando eu tenho aqui, eu vi a Gisele, que está aqui, que é a minha aluna de coach, o Leandro, a Edileuza, a Rafa, deixa eu ver quem mais aqui, o Enes, só que faz coach comigo, e o Victor, se eu não me engano, são os 3 que faz coach comigo, acho que foi isso mesmo. Ó, os 3, os 5 que fazem coach comigo. Eles sabem que eu começo a puxar eles com não só tarefa, mas com essa visão de propósito. Eu preciso de um coach, você precisa de um coach. E o coach está gratuito, sabe onde? Na Bíblia. Chama Jesus Cristo. É o coach dos coaches, o melhor coach que existe. É o líder que nos ensina o caminho. Leia o livro de Provérbios. Salomão foi um dos homens mais ricos que existiu, é um dos homens mais ricos que existe até hoje na humanidade. A riqueza dele está avaliada em 1 trilhão. Quem está embaixo dele aqui está avaliado em bilhões. Então vamos pegar aí o Elon Musk, aquele que fez o foguete. Escreve o nome dele direitinho, porque a pronúncia dele eu vou te contar. Eu acho que é Maslow, né? Está em bilhões. O da Microsoft está em bilhões. E o único que teve em trilhões foi Salomão, que escreveu Provérbios. Você sabe o que ele pediu? Sabedoria. Isso mesmo, ele pediu sabedoria. E às vezes o que falta para você mudar de nível é investir em sabedoria. Leia Provérbios. Começa a ler Provérbios, fica aí o exercício. Então vamos orar para finalizar a nossa reunião, a nossa primeira live do ano. E não esquece de compartilhar, não. Essa live eu vou deixar ela gravada. E ela fica só gravada por 23 horas. Então assista de novo, quem chegou depois. E você que quiser compartilhar, eu vou... Elon Musk, eu acho que é assim que fala, né? Seja bem-vindo, Ana. Rumo ao topo. Então vamos orar. Meus 30 minutos. Semana que vem, live 6 horas da manhã no Facebook. E às 21 horas aqui no Instagram. Falando de Deus. Só para fazer um parênteses rápido. Estava construindo a minha imersão dia 12 e 13 de janeiro. E ali eu vou falar muito de Deus. Porque Ele é dono de toda a ciência. Ele é dono de todo o poder. E imagina a pessoa que, se nossa, Douglas, você está falando de Deus, você que é um coach de marketing digital, você está falando de Deus na sua imersão, no seu treinamento, você fala de Deus aqui na sua live? E se você não gostar, você tem o direito de sair e nunca mais me assistir. E eu sempre vou falar de Deus, porque Ele tem que aparecer mais do que eu sou. Eu não sou o coach, eu nem gosto de usar tanto essa palavra eu sou, porque eu sou, quando Jesus lá para Moisés fala que eu sou, então... Eu nem gosto de falar só, eu sou coach marketing digital. A palavra eu sou, você tem que usar ela com muita sabedoria. Então por isso que cuidado, eu sou um bosta, eu sou teimoso, eu sou burro. Cuidado quando você usa uma palavra e não sabe de onde que ela vem, ok? Então começa a entender que as palavras têm muito poder. A congruência da palavra tem muito poder, Traz de novo para cá. E eu falo de nos meus treinamentos, eu falo nas minhas imersões de Gaga Empresário, os primeiros passos do marketing digital. Eu estou com a minha cartinha aqui do ano passado,
essa cartinha aqui, ó, eu escrevi ela o ano passado. E uma das minhas metas, do ano passado, eu tava com ela na carteira, e uma das minhas metas era escrever um treinamento ou um livro chamado de Gaga Empresário. E em novembro desse ano, eu realizei o recorde num site chamado Hotmart. Sabe qual que era o nome do curso? De Gaga Empresário. Sabe qual que é o nome dessa imersão? De Gaga Empresário. E isso era uma meta de 2018 para 2019. Tudo já existe, mas temos que ter a vontade para Deus colocar para a gente a direção, igual fez para Noé, tudo que vai precisar para realizar essa construção do nosso barco, da nossa salvação, a salvação da sua família. Seja próspero esse ano. Eu te peço para você conseguir orar na vontade de Deus na sua vida. Você é imagem e semelhança do Criador, e não ao contrário. Você não pode pedir para Deus realizar a sua vontade lá em cima, não. Você vai pedir para Deus que a vontade dele prevaleça na sua vida, porque você é imagem e semelhança do Criador. Começa a programar o seu cérebro, porque desconfiguraram tudo aí. Colocaram bobagem, pornografia, colocaram droga, toxicidade, reclamação, murmuração, tira o dinheiro do olho para ele ir para o bolso. Começa a programar ele de uma maneira evolutiva, e progressão é melhor que perfeição. Progressão é melhor que perfeição. Tá vendo? É normal. Eu sou gago. Ainda gaguejo. Quando eu tô ansioso, aí que o negócio começa a gaguejar muito. Só que a ansiedade está no futuro, e a fé tem que estar no futuro. A depressão está no passado. Depressão só fica no passado com traumas. Se você não desbloquear a sua mente, se você não tiver uma pessoa para desbloquear a sua mente, você volta no passado toda vez, e aquele passado te paralisa, te trava. Se Davi tivesse com depressão por causa dos pecados que ele cometeu, ele não seria um dos melhores amigos de Deus. E ele é amigo de Deus, independente do pecado que ele cometeu, ele se arrependeu. Então arrepende do seu pecado, arrepende do que você fez errado ou que fizeram, libera perdão e olha para o seu futuro, porque é lá que você vai morar. Planta a semente aqui hoje, para lá no futuro você tiver uma árvore linda, frutífera. E árvore, ela tem dois significados, a palavra árvore. Ela é frutífera e leva pedrada. Ou seja, quando você começar a levar pedrada, é porque você está frutífera e você está dando muito fruto. Agora, se vem um machado, você pode ter certeza, porque você não está dando fruto. Aí vem e poda, porque você não está sendo produtivo. E você tem que ter produtividade. Poderoso e energizado. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, que você hoje que está do outro lado me escutando, lembra dessa palavra da produtividade. E que ninguém deixa rasgar essa identidade de filho de Deus. Começa a se programar para 2020. Programar o que eu vejo, eu crio em Hebreus 11. A fé é a certeza de tudo aquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu tenho certeza que, como essa cartinha que eu escrevi lá em 2017 para 2018 para 2019, essa cartinha que você está escrevendo aí agora vai sair da mente, vai para um papel. E você vai colocar a vontade de Deus na sua vida. Repete comigo, aceito Jesus Cristo no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Espírito Santo, meu amigo, não deixe que eu fale mal de nenhum irmão meu aqui na terra, porque também eles são feitos da mesma essência, do mesmo pó que eu fui feito. E temos o mesmo Pai, o Pai nosso, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Que eu me permaneça na pureza do coração e que, como um isopo que lava todos os meus pecados, e os meus pecados já estão bem creditados no sangue de Jesus Cristo, que pagou um alto preço para hoje eu estar aqui com uma oportunidade para levar essa palavra de Deus para esse meu irmão. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E rumo ao topo, rumo ao 2020. Já passou pelo vale de 2019, agora chega em 2020. Valeu! Compartilha essa live aí.